Nesta aula, nós vamos continuar o estudo da fisiologia vegetal, falando hoje sobre os hormônios vegetais, fitocromos e fotoperiodismo. Bem, o que são esses hormônios vegetais? Os hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios, são uma classe de substâncias que vão estimular uma reação. Vão fazer com que a planta execute alguma tarefa. E eles ocorrem em pequenas quantidades, basta pequenas quantidades dessas substâncias para que a reação comece. E esses hormônios vegetais são produzidos em um determinado local e depois vão migrar para outro local, onde eles atuarão. Nós temos aí 5 grupos de hormônios, que são os 5 principais grupos de hormônios vegetais. São eles: as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o ácido abscíssico e o etileno. Nós vamos falar de cada um deles. Então, gente, nós vamos falar sobre o primeiro grupo de hormônios vegetais, que são as auxinas. Elas são produzidas no ápice caulinar, nas folhas jovens, os frutos e sementes em desenvolvimento. Se elas tiverem a quantidade adequada, elas vão promover o alongamento celular, ou seja, o crescimento das células na região onde ela está atuando. Se essas auxinas estiverem em excesso, elas causarão um efeito contrário, ou seja, elas irão inibir o crescimento dessas células onde elas estão atuando. Este gráfico mostra claramente esta relação. Nós vemos aqui uma faixa de inibição e estímulo de crescimento de raízes e caules, conforme aumenta a concentração de auxina. Percebemos que na raiz ocorre uma diminuição, do crescimento quando a concentração de auxina aumenta. Já no caule, acontece a mesma coisa, com o aumento da concentração de auxina, o efeito passa de estimulatório para inibitório, ou seja, inibe o crescimento celular. Mas percebemos mais um fato, e é o de que o caule tolera maiores concentrações de auxina do que a raiz para ter um crescimento ótimo. Por que isso acontece? Então, gente, isso vai acontecer porque o nosso caule é menos sensível à auxina do que a raiz. Dessa forma, uma concentração ótima de auxina para o caule, que seria essa concentração aqui ótima, ela não será ótima para a raiz, porque a raiz é mais sensível. Dessa forma, essa quantidade de auxina aqui vai atuar como inibidor de crescimento na raiz. Ela vai promover um excesso de auxina em relação à quantidade tolerada pela raiz, certo? Então, a diferença aí neste gráfico entre raiz e caule se refere ao grau de sensibilidade de ambos. As auxinas também atuam nos tropismos. O que é um tropismo? O tropismo é um movimento em direção a algum estímulo. No caso aqui, nós estamos falando do estímulo luz, certo? Então, essa luz ela vai incidir aqui sobre o nosso caule, certo? E esse caule ele vai ter um alongamento nessa região de trás aqui, ó. Porque as auxinas vão migrar da região iluminada para a região sombreada, causando um crescimento dessa região sombreada. E esse crescimento vai fazer com que haja uma curvatura do caule em direção à luz. Por isso nós dizemos que o caule apresenta um fototropismo positivo. Todos vocês já devem ter visto isso. As folhas, o caule, ele se inclina em direção à luz. Se a luz está vindo daqui, à esquerda, nós vemos que o caule vai se inclinar para a esquerda, porque ele apresenta um fototropismo positivo. Ele vai se movimentar em direção à luz, ao estímulo luminoso, por causa da ação das auxinas. Quanto ao geotropismo, que é um outro tipo de tropismo que está relacionado à gravidade,
O caule apresenta um geotropismo negativo, ou seja, ele cresce no sentido oposto da força gravitacional. Então, a força gravitacional está puxando para baixo e o caule vai crescer para cima, geotropismo negativo. Enquanto que a raiz apresenta um geotropismo positivo, ela cresce em direção ao estímulo. Se é positivo, vai em direção, né? No mesmo sentido do estímulo. Se é negativo, vai em sentido contrário ao estímulo. Isso também é causado pelas auxinas. As auxinas também causam algo chamado dominância apical. O que é essa dominância apical? É uma inibição do desenvolvimento das gemas laterais. Essas gemas laterais aqui, ó. Então, na axila dessas folhas aqui, a gente vê essas gemas laterais, que são gemas dormentes, certo? Mas por que elas estão dormentes? Porque a auxina é produzida aqui no meristema apical. E essa auxina não vai deixar que essas gemas laterais se desenvolvam. Se a gente tira aqui, ó, se a gente corta o meristema apical, as gemas laterais vão começar a se desenvolver. Isso é muito feito na poda. Para que a planta fique mais rodadinha, ou seja, para que ela não cresça só para cima, a gente tira o meristema apical e dessa forma vai acontecer o quê? Ela vai crescer lateralmente, ela vai desenvolver essas gemas laterais na sua copa, certo? Então, esses ramos formados pelas gemas laterais. E uma coisa interessante, se você aplicar a auxina aqui, de novo, tirou o meristema apical. Você coloca a auxina aqui, onde está o meristema apical, essas gemas laterais também ficam dormentes novamente. Por quê? Porque a auxina inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Isso é muito claro quando a gente olha para o eucalipto. Você olha o eucalipto, uma árvore tão grande, 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 e lá em cima que a gente vai ter folhas, bem lá em cima, na copa. Você não tem folhas aqui nessa região, né? Por quê? Porque o eucalipto apresenta uma dominância apical muito significativa, certo? Então aqui nós temos o meristema apical lá em cima, e esse meristema apical ele vai agindo aqui de forma a inibir o crescimento de gemas laterais, certo? Giberelinas. Giberelinas são outra classe de hormônios vegetais muito importantes. Elas são produzidas no meristema apical, caulinar, nas sementes de desenvolvimento e nos frutos. O que ela faz? Ela promove o crescimento de quê? Ela promove o crescimento de caules e folhas, esse alongamento celular. E ela também estimula enzimas nas sementes, enzimas hidrolíticas. Lembre-se aí da composição da semente. Nossa semente vai ter o embrião e vai ter o endosperma. Às vezes, esse endosperma migra para o cotiledone, né? Aí fica o cotiledone servindo como tecido de reserva. Então, tanto o cotiledone sendo reserva quanto o endosperma, essas reservas precisam ser metabolizadas, né? Elas precisam fornecer os nutrientes necessários para que o nosso embrião se desenvolva. E a giberelina é aquele hormônio que vai fazer com que as enzimas sejam estimuladas para quebrar, né, para hidrolisar essas moléculas que estão lá no endosperma, que estão lá no cotiledone, para que o embrião possa absorver os nutrientes presentes nesses tecidos de reserva, certo? Então, a giberelina é muito importante no desenvolvimento da semente. Então, às vezes, você tem uma semente dormente, aquela semente que não germina. Quando você aplica a giberelina, né, em alguns casos, essa semente vai germinar. Ela vai retomar o crescimento. Por quê? Porque ela vai promover a ação das enzimas. Nós temos uma coisa bem interessante de relação entre as giberelinas e as auxinas, que são os frutos sem sementes. Aqui, gente, vamos lembrar da estrutura da flor. Essa aí é uma flor de um esquema floral de uma flor de laranjeira, certo? Aqui nós temos o ovário. Esse ovário, gente, ele só vai se desenvolver em um fruto se ele receber o estímulo hormonal. A semente, ela produz, né, um hormônio que é a auxina. E essa auxina, ela vai fazer com que esse fruto se desenvolva a partir do ovário. Então, para que o fruto se desenvolva, é necessário que a semente esteja contribuindo com a produção de auxina aí, certo? Mas para ter semente tem que ter fecundação, né? O que acontece? É interessante comercialmente que os frutos não tenham sementes, né? Porque às vezes as sementes tornam os frutos impalatáveis, tornam eles difíceis de comer.
E aí a gente aplica hormônio nesse ovário, seja auxina ou seja giberelina. Nestes casos aqui, como a uva sem sementes e a tangerina sem sementes, a gente aplica giberelina. Quando a gente aplica essa giberelina aqui sobre o ovário, ele vai se desenvolver sem a necessidade de que as sementes estejam ali, certo? Então, eles vão se desenvolver sem sementes. Então, a flor, né, não vai ser fecundada, o ovário dela vai se desenvolver porque eu apliquei o hormônio giberelina, no caso da uva e aqui da tangerina. No caso da banana, do limão Tahiti e da laranja da Bahia, o que acontece? Essas plantas já foram selecionadas e o ovário delas já produz uma quantidade suficiente de auxina que faz com que ele se desenvolva em um fruto sem necessidade de que haja sementes. Isso é muito importante para a agricultura, certo? Esses hormônios vegetais são muito importantes na fabricação de sementes, de frutos sem sementes, certo? Continuando. As citocinas são um outro grupo muito importante de hormônios vegetais que são produzidos no ápice da raiz. E elas participam da divisão celular, certo? Lá na germinação, né, nas sementes, nos frutos, nas folhas em desenvolvimento, na ponta das raízes, que são regiões que têm uma quantidade enorme de células ali se dividindo, se proliferando, certo? Então, onde tem proliferação celular, vai ter uma atuação de citocinas, certo? Elas estão presentes nessas regiões. E ela é antagônica, né? Esse grupo é antagônico à ação das auxinas lá nas nossas gemas laterais. Por quê? Quando a gente tira o meristema apical, como eu falei, você não produz mais auxina. E aí você não vai inibir mais o crescimento das gemas laterais. Quem é que vai entrar fazendo com que as gemas laterais se desenvolvam? São as citocininas, certo? Elas vão fazer com que as gemas laterais se desenvolvam. Outra coisa muito interessante e uma curiosidade sobre as citocininas é que elas retardam o envelhecimento da planta. Né? Se ela é aplicada sobre as plantas, né, borrifada sobre elas, ela retarda esse envelhecimento. Ácido abscíssico é outro hormônio vegetal muito importante. Né? ABA, a gente tem essa abreviação para ele, e ele interrompe o crescimento, certo? Então, o ácido abscíssico, ele interrompe o crescimento em períodos, por exemplo, de inverno, certo? Por quê? Porque se essa planta está submetida a situações adversas, o crescimento não será interessante nesse período. Então, o ácido abscíssico é liberado para interromper esse crescimento. Ele também estimula o fechamento estomático. Se a raiz percebe que o solo está seco, né, não tem água disponível, essa raiz começará a produzir ácido abscíssico e esse ácido abscíssico vai ser levado até as folhas, onde ele vai atuar estimulando o fechamento estomático. Por quê? Se você fecha o estômago, você não vai perder água, né? Como nós falamos na nossa outra aula de fisiologia vegetal. Então, é muito importante essa ação do ácido abscíssico nesse controle hídrico. E ele também impede a germinação, gente. Então, o ácido abscíssico ele causa dormência em sementes. Ele, ao contrário da giberelina, que estimula, né, a germinação, o ácido abscíssico não deixa a semente germinar. Então, um exemplo bem interessante aqui é da semente do mamão. A semente do mamão é coberta por ácido abscíssico. Se você não deixar ela secar antes de plantar, ela não vai nascer, né? Por quê? Porque o ácido abscíssico que está em volta dessa semente deixa ela dormente. Então, você precisa secar essa semente, né, lavar, para que ela possa germinar. Então, o ácido abscíssico é um causador de dormência nas sementes. O etileno, nosso último hormônio vegetal, ele é muito importante também. Tem essa forma aí, né? Essa forma química. C2H4, ele é gasoso e ele vai induzir o quê? O amadurecimento dos frutos. E ele também participa na abscisão foliar, né? Na queda das folhas. Então aqui, olha gente, aqui nós temos um esquema
de amadurecimento da banana. Quem é que vai atuar nesse amadurecimento da banana? Entre outros fatores é o etileno. O etileno vai promover, né, esse amadurecimento aqui do fruto. E outra coisa, como eu falei da abscisão foliar, é uma relação bem interessante que nós temos entre a auxina e o etileno. Por quê? A auxina, esse fluxo de auxina aqui na folha, mantém a folha lá no galho, a folha viva. Quando você interrompe o fluxo de auxina aqui para esse caule, esse pecíolo, aliás, vai começar a ser produzido etileno. E esse etileno aqui, com a ausência da atuação da auxina, vai produzir a abscisão foliar. A folha vai ficar amarelada, né? Ou seja, ela vai perder sua clorofila e aí vai acontecer a abscisão foliar, né? A queda da folha. Isso é bem interessante, né? As plantas perdem as folhas em estações secas, como nós comentamos na nossa aula de fisiologia vegetal, na outra aula. Fitocromos. Saindo agora do estudo dos hormônios vegetais, nós vamos entrar nas questões de luz. Os fitocromos, gente, são uma classe de proteínas relacionadas à luz. A luz, o solar apresenta todas as cores visíveis e apresenta todo o espectro eletromagnético que nós temos, certo? E dentro desse espectro eletromagnético nós temos a luz vermelha, que tem um comprimento de onda de 660 nanômetros, e a luz vermelho longa, né? Que ela vai, vermelha longa, aliás, ela vai ser do comprimento de 730 nanômetros. O que isso tem a ver? Quando esse fitocromo, né, que é o FV, ou fitocromo vermelho, receber a luz vermelha, do sol vermelha, ele vai se transformar em uma outra forma de fitocromo, que é o fitocromo FVL, ou seja, fitocromo vermelho longo. Pelo contrário, se o fitocromo vermelho longo recebe a luz vermelho longa, ele se transforma de novo em fitocromo vermelho. Então, é um processo de interconversão. Um vai se transformando no outro à medida que eles vão recebendo esse comprimento de onda específico deles, certo? Durante o dia, a gente apresenta uma maior quantidade dessa forma ativa aqui do fitocromo, que é esse fitocromo FVL, certo? Durante a noite, esse fitocromo FVL, ele vai sendo convertido aos poucos em fitocromo vermelho, certo? E quanto maior for a noite, maior será, né, a quantidade de fitocromos vermelhos longos convertidos em fitocromos vermelhos. Então, a duração da noite é muito importante para essa conversão, porque de dia nós vamos ter uma predominância aí do fitocromo vermelho longo. E as respostas fisiológicas, gente? Eles estão relacionados à germinação, floração e abertura estomática, como nós vamos falar mais adiante. Germinação. Gente, as sementes, elas podem ser classificadas em fotoplásticas positivas e negativas. O que são as sementes fotoplásticas positivas? São aquelas que precisam de luz para germinar. Então, se elas não têm luz para germinar, a germinação não vai acontecer. Um exemplo disso é a semente da alface, que é a lactuca sativa. Então, na presença de luz, ela vai germinar, certo? E isso acontece muito com plantas que têm sementes muito pequenas. Porque se ela tem uma semente pequena, ela tem um endosperma reduzido, né? Um tecido reduzido de reserva. E aí ela precisa, o mais rápido possível, germinar, absorver os nutrientes, né, do solo, né, da seiva mineral, e ela precisa fazer fotossíntese para poder produzir os compostos orgânicos dela. Então, essas sementes fotoplásticas positivas geralmente são sementes pequenas, mas a maioria das sementes são fotoplásticas negativas, ou seja, elas não precisam da luz do sol para germinar. Então, mesmo se você colocar numa cova assim, mais profunda, ela vai germinar. A ervilha, por exemplo, é um caso de semente fotoplástica negativa. Então, gente, aqui nós temos o estiolamento, que é quando nós temos um crescimento, né,
da plântula jovem na ausência de luz. O que acontece aqui? Se essa planta ela não receber luz, né, e durante o seu desenvolvimento, ela vai crescer muito, ela vai se alongar bastante, né? Vamos dizer que ela esteja procurando luz. E nesse crescimento, a gente vai perceber que ela vai ficar amareladinha aqui, ó. Ela não está verde como essa planta da esquerda. As duas são plântulas de ervilha. Porém, esta daqui foi germinada no claro e essa aqui germinada no escuro, né? E essa planta aqui, ela desenvolveu a clorofila, ou seja, os cloroplastos dela funcionaram, né? Criando a clorofila, porque essa clorofila só vai ser formada se tiver luz. Então ela ficou verde. Aqui não. Nós vemos nessa da direita que ela está estiolada, né? Não tem clorofila porque ela não foi formada já que não tinha luz. Certo, gente? Isso é uma relação de FV e FVR, ou seja, fitocromo vermelho e fitocromo vermelho longo. Não tinha a forma ativa do fitocromo vermelho longo, né? E aí o que acontece é o estiolamento. Então, gente, esse é um tema muito interessante. O fotoperiodismo, né, ele afeta a floração das plantas. E essas plantas, quanto à floração, elas podem ser de três tipos. Podem ser plantas de dia culto, que são aquelas plantas que só vão florescer quando a quantidade de luz oferecida a elas for menor do que o fotoperíodo crítico delas. Exemplos são morango e o crisântemo. Temos também as plantas de dia longo, que são aquelas plantas que só vão florescer quando a quantidade de horas de luz no dia forem maiores do que o fotoperíodo crítico, a exemplo da íris, alface e espinafre. E teremos as plantas também neutras, que são aquelas plantas que vão florescer independentemente do fotoperiodismo. A floração delas está associada a outros fatores, né, como temperatura, hormônios, etc. Exemplos são o tomate e o feijão de corda. Um exemplo aí dessa floração, né? Olha, gente, nós temos o Xanthium marium e nós temos a Spinacia oleracea. O Xanthium, né, que é a erva touro, ele é uma planta de dia curto e tem um fotoperíodo crítico de 16 horas. Já a Spinacia, que é o espinafre, né, ele é uma planta de dia longo com fotoperíodo crítico de 12 horas. Se essas duas plantas forem submetidas a 14 horas de luz, as duas vão florescer. Mas uma não é de planta de dia curto e a outra não é planta de dia longo, por que elas vão florescer sendo submetidas aí a 14 horas de luz? Né? Não era para ser diferente? Não, gente. O que acontece? Xanthium strumário vai florescer porque a quantidade de luz do dia, né, a quantidade de horas de luz, 14 horas, foi menor do que o seu fotoperíodo crítico, que é 16 horas. Então, ela floresceu porque teve a quantidade de luz menor do que o seu fotoperíodo crítico. Spinacia oleracea só floresceu porque a quantidade de horas de luz foi maior do que o seu fotoperíodo crítico, certo? Planta de dia curto é aquela que floresce quando as horas de luz são menores do que o seu fotoperíodo crítico. Planta de dia longo é aquela que floresce quando as horas de luz são maiores do que o seu fotoperíodo crítico. Então, se você tivesse, por exemplo, aqui 18 horas de luz, Xanthium não ia germinar, não ia florescer, porque seria maior do que 16. Mas Spinacia iria florescer, certo? Isso aqui é bem interessante, é muito interessante isso aqui. Porque o que é importante não é nem a duração de horas de luz, é a duração do período de escuro. Ou seja, um dia longo é aquele dia que tem uma noite curta. E um dia curto é aquele dia que tem uma noite longa. Ah, professor, mas não dá na mesma. Presta atenção.
Se essa planta de dia curto for submetida a um dia longo, ela não vai florescer. Mas se ela for submetida a um dia curto, ela irá florescer. Mas, se esse dia curto tiver uma interrupção da noite, ou seja, você está lá com a planta, né, no escuro, bonitinho, aí você vai e acende uma luz, essa luz tem uma quantidade suficiente de luz vermelha, certo? De comprimento vermelho, e o que vai acontecer? Você vai interromper o período de escuro. Ela não floresce, porque ela vai interpretar o quê? Minha noite não foi longa o suficiente, certo? Ou seja, você tem aí um caso muito interessante que eu gosto muito, que é essa questão do fotoperiodismo. Vamos olhar o outro caso. Essa planta de dia longo aqui, se o dia for longo, ela vai florescer. Se o dia for curto, ela não vai florescer. Se, pelo contrário, o dia for curto e tiver uma interrupção das horas de escuro, ela floresce, porque ela vai entender que a noite dela não foi longa e por isso ela pode florescer. Isso é muito interessante para quem vai trabalhar aí com floriculturas, né? Com cultivo de flores. Então, gente, nós ficamos por aqui, nossa aula de fisiologia vegetal. Espero que vocês tenham gostado, porque essa matéria é muito interessante. Ok? Continue estudando, resolvendo as atividades. Qualquer dúvida, me chame. Obrigado.